Bom dia! Hoje é terça-feira, 25 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Nesta terça-feira vamos falar sobre saúde em Santos e na Baixada Santista. Para debater o tema, o Bom Dia Baixada recebe o secretário municipal de saúde de Santos, Fábio Ferraz. Fábio, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Agradeço demais o convite, estar aqui mais uma vez com você, conversando com seus telespectadores e falando um pouquinho sobre a saúde da nossa Baixada, enfim, das principais ações que nós temos para frente. E também o deputado estadual Caio França. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Fábio. A todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui com você para falar de saúde, que é um tema dos mais relevantes sobre toda a região da Baixada Santista. E você que está em casa, a partir de agora, o nosso WhatsApp está liberado para a sua participação. O telefone está aí na tela, é o 13988779496. Secretário, recentemente o Ministério da Saúde liberou um repasse de 10 milhões de reais por mês para as cidades da Baixada Santista. Quanto desse valor fica em Santos e onde que este recurso vai ser investido? Olha, Nathalie, primeiro eu achei bastante importante a gente esclarecer um pouquinho do que se trata de fato esse ato do Ministério. Nós tivemos uma reunião muito importante em que estiveram aí principais atores políticos da nossa região, fomos recebidos sim pelo ministro, por toda a sua equipe, inclusive o deputado Caio esteve conosco também em Brasília, os 3 deputados federais, deputado Papa, deputado Beto Mansur, deputado Squassone, os 3 estaduais, além do Caio, Cássio, e o deputado Paulo Correia, enfim, os 9 prefeitos, na verdade todas as prefeituras representadas, uma reunião muito importante. E o que o ministro fez? Ele chegou e falou o seguinte, eu habilito até 10 milhões de reais mês, portanto 120 milhões de reais ano. Em cima dos procedimentos que chegarem aqui para nós. Ou seja, como é que funciona dentro da saúde a questão dos recursos de forma bem geral, e vamos aqui de forma bem objetiva. Existem 2 formas, de forma geral, de recursos para a saúde. Uma é aquele que a gente chama de recurso para atenção básica, que é o recurso básico, que é dividido per capita por cada um dos municípios. Muito bem, esse recurso, em cima de habilitações de novos serviços na atenção básica, você consegue aumentá-lo. Mas, de forma geral, ele é um recurso fixo. Por exemplo, você consegue habilitar equipes de saúde da família. Estou dando um exemplo, você aumenta esse recurso, os municípios fazem isso. Mas, de forma geral, ele é mais fixo. O que é mais mutável é o recurso que nós chamamos de recurso MAC, que é o de média e alta complexidade, que é justamente vinculado a procedimentos de média e alta complexidade. Esse é mais variável. O município de Santos centraliza uma boa parte desses recursos na região, isso é um fato histórico, na verdade, até pela serviços que são prestados pelas 2 filantrópicas estabelecidas na cidade, que são conveniadas com o município, Santa Casa e a ABNE, a Santa Casa, maior parceira da saúde de Santos e da região, a saúde pública da região, mas também habilitamos outros serviços durante a nossa trajetória, assim como os outros municípios. E esse recurso, é nesse foco que nós fomos lá dialogar com o Ministério. Bom, para que a gente tenha recursos liberados efetivamente, não é um movimento descendente, ou seja, que o ministro vai lá e libera o recurso e o dinheiro está na conta da prefeitura no mês que vem. Aliás, ainda não está, né? Exatamente. Se trata de um movimento ascendente. Então, nós habilitamos novos serviços, novas unidades hospitalares, UPAs, enfim, vários procedimentos, SAMU e aí vai. Então, nós precisamos habilitar esse serviço, fazer o que eu chamo de a via sacra da saúde. Por que via sacra? Porque você tem um procedimento muito burocrático na saúde, que é o que preconiza o SUS, que é o que preconiza a regra, mas evidentemente temos que seguir a regra. Bem rapidamente, eu pego um determinado procedimento, eu preciso discutir ele no Conselho Municipal de Saúde, aprovo no Conselho Municipal de Saúde. Vou para a Câmara Técnica da CIR, que é o colegiado regional, no caso aqui nosso, da nossa região, os 9 municípios. A CIR, Comitê Intergestores Regionais. Depois da Câmara Técnica, aprovo na CIR. Aí eu vou para a CIB, que é a Comissão Bipartite, com o Estado. A gente aprova na bipartite. Depois disso eu apresento o projeto para o Ministério, aí tem a burocracia do Ministério para a gente poder liberar o recurso. É assim que funciona. Então a gente precisa seguir essas fases. Essas fases, para que o telespectador entenda. Em tempo, significa quanto, por exemplo, quando você define, olha, a gente fez um raio-x, aqui em Santos a prioridade é para a construção de uma UPA, vamos dizer assim. Em quanto tempo da decisão, da definição até a liberação do recurso?
Olha, em cima de você ter de fato a decisão, de forma otimista eu falo 5 a 6 meses. Isso tudo dando bem, tudo correndo bem. Por exemplo, curiosamente hoje, terça-feira, na verdade toda última terça-feira do mês, nós temos a nossa reunião ordinária de CIR, que é a reunião ordinária aqui dos gestores. Então hoje eu vou estar junto com os meus colegas secretários à tarde, na DRS, e vamos fazer a nossa reunião mensal. Então, a gente precisa pautar nessa reunião. Para isso, antes eu tenho que ter passado no Conselho Municipal de Saúde. Hoje eu também tenho reunião do Conselho Municipal de Saúde. Curiosamente, em Santos também são as últimas terças-feiras do mês, logo depois da CIR. Então, a gente segue isso. Então, eu preciso pautar numa reunião do Conselho Municipal de Saúde um tema, depois eu levo para a CIR, depois a gente pauta na CIB. Aí na CIB a gente perde, às vezes, mais de um mês, porque a pauta é estadual. Então, a gente vai lá e pauta. Aí eu passo na CIB. Depois que eu passo na CIB, eu levo, de fato, para o Ministério. Então, objetivamente, esse é o sistema que funciona na saúde. Aqui em Santos, nós já temos alguns programas em andamento, principalmente a abertura da totalidade do Hospital dos Estivadores, que é o nosso principal projeto, sem dúvida. Hoje, nós temos o valor de R$ 618 mil como custeio assegurado em aumento de teto MAC, que é justamente esse recurso, vindo do Ministério. A gente precisa ampliar esse recurso. Mas para que a gente amplie esse recurso, nós temos que ter faturamento. Nós temos que gerar procedimentos, ou seja, mostrar para o Ministério que esses procedimentos estão sendo gerados e a gente habilitando novos serviços. Efetivamente feitos. Sem dúvida. Temos uma outra demanda, a gente já tem a nossa UPA central qualificada, agora a gente precisa habilitar. A gente recebe R$ 250 mil do Ministério, a gente precisa habilitar a UPA, receber mais 250 mil. Teremos as duas UPAs futuras, a UPA da Zona Leste, que já está em obra, e a UPA da Zona Oeste, que já está em obra essa mais avançada, previsão de término de obra ainda no final desse ano, para início das atividades no começo do ano que vem. Vamos qualificar, habilitar essas UPAs também. Habilitação do SAMU, enfim, nós temos diversas ações. E nós temos, sim, esse pacto regional, onde nós sentamos e definimos quais são as prioridades. O que é fundamental? Que todos os municípios façam os seus deveres de casa. Então, por exemplo, aqui o Caio, que é uma liderança importantíssima da Baixada, é uma liderança política da Baixada, mas que tem um olhar ainda mais especial por São Vicente. A gente sabe que agora, nesse novo momento, cidade de São Vicente, eu não quero aqui entrar em seara política, mas é fato que a cidade de São Vicente, nos últimos anos, teve momentos difíceis. Muito difíceis. Isso é um fato, não tem como a gente contestar esse fato. E agora a gente percebe nitidamente um movimento de retomada do município de São Vicente. Então tivemos agora recentemente, o Caio acho que até pode falar um pouquinho mais sobre isso, a reabertura de uma unidade hospitalar. Então a gente precisa pegar, credenciar a unidade junto nesses procedimentos. Nosso secretário lá, que é extremamente competente, o doutor Haroldo, está muito atento com isso. Então para a gente poder também, município de São Vicente, município de Praia Grande, Mongaguá, enfim, todas as unidades de todas as cidades da região, a gente poder fazer isso de forma conjunta, mas seguindo essa lógica. Então é muito importante que a população compreenda que não se trata, desculpe a repetição, de um movimento ascendente do Ministério. Liberou, não é isso. É um movimento, ascendente dos municípios, não se trata de um movimento descendente vindo do Ministério. Então a gente precisa habilitar esse serviço fazendo, portanto, os nossos deveres de casa aqui na Baixada. Caio, nós vamos falar especificamente de São Vicente daqui a pouquinho, mas você como deputado estadual, e pegando o gancho do secretário, onde ele muito bem colocou a questão de fazer a lição de casa, Não adianta Santos fazer se o outro município não fizer. E aí a gente pensa metropolitanamente, como a gente sempre diz, da necessidade de pensar metropolitanamente. Os demais municípios, pela tua passagem por todos eles, pelo teu olhar por todos eles como deputado estadual, eles estão preparados para fazer essa lição de casa? Olha, eu penso que cada um deles, nas suas necessidades, estão fazendo. É claro que você não consegue exigir de uma cidade com 50 mil habitantes a mesma condição de retaguarda hospitalar de um município como Santos, que tem toda uma estrutura, tem uma Santa Casa gigantesca, então é natural que acabe tendo aqui mais serviços. Porém, alguns serviços essenciais não podem faltar. Eu vou, antes de falar de São Vicente, a gente está com 2 problemas sérios na Baixada, o Fábio deve estar acompanhando isso também, com relação à maternidade. Sim. Peruíbe e Mongaguá, que são 2 cidades que ficam no litoral sul da nossa região, fecharam as maternidades. Exatamente, estão com as 2 maternidades fechadas, que é um retrocesso, difícil, porque você acaba, primeiro, superlotando outras maternidades,
aí no caso de São Vicente, até mesmo aqui em Santos e tal, e as pessoas não, eles querem estar mais próximos da sua casa para poder ter o filho. Eles se sentem desassistidos, né, nesse momento, num momento tão delicado. Aí, por exemplo, se me permite só, deputado, além de Cubatão também. Exato. Esse problema acontece em Cubatão. Sem falar em Cubatão, que está com o hospital fechado, que sempre foi uma referência, um bom hospital. Então, assim, a gente compreende o momento e entendo que esse novo recurso poderá suprir essas demandas. Agora, desde que eles precisam, a prefeitura, a grosso modo, precisa colocar um recurso antes para começar a prestar o serviço. O Ministério não vai prestar um novo serviço. Não adianta esperar que esse dinheiro venha para que as portas sejam abertas. Não adianta, né? Você precisa mostrar que você está fazendo para que aí depois sim você possa receber esse recurso e aí com o recurso próprio você possa fazer outro serviço, por exemplo. Aí já entrando no mérito de São Vicente. Logo nos primeiros dias de governo, o prefeito fez uma opção e conseguiu reabrir um hospital que há muito tempo estava fechado, que é o Hospital Olavo Arnaud de Moura, no Maitá, na área continental. A área continental tem hoje mais de 120 mil habitantes. É praticamente uma cidade, maior que muita cidade aqui da região mesmo. Então, região. A gente fez um esforço muito grande para conseguir reabrir esse hospital. Esse hospital, o custo dele é praticamente todo dos cofres públicos, né, receita do município, sem contar com a ajuda do Ministério. Então, é uma das tarefas, por exemplo, nossas, aí eu falo enquanto gestor municipal, do prefeito, do secretário, de conseguir habilitar esses serviços, né, do Hospital Olavo Arnaud de Moura no Maitá, e aí você consegue fazer com que esse recurso que é gasto lá, hoje pela prefeitura, você possa habilitar um outro serviço. Eu vou dar um exemplo aqui em São Vicente. O morador de São Vicente sabe, a UPA da Náutica, o PS da Náutica, que sempre foi um pronto-socorro que atendeu bem, referência, numa região que envolve Jockey Clube, Náutica, Pompeba, Fátima, hoje está fechado, já faz 4 anos fechado. Porque a prefeitura não tem condição de colocar recurso antes para poder reabri-lo. Então, talvez, nesse rearranjo de coisas, você consegue... A gente possa pensar até na reabertura de uma dele. Se você consegue unidade. O recurso do Hospital Olavo Arnaud de Moura, ele praticamente equilibra com o recurso que você utilizaria no PS da Náutica, que agora é a UPA da Náutica. Então, assim, sem dúvida, a reunião foi muito produtiva. Acho que só o fato do ministro habilitar um valor que é significativo, né? Nós estamos falando de 10 milhões de reais por mês. Isso é muito importante para a Baixada. Isso vai credenciar novos serviços e fazer com que os municípios tenham condição de abrir novos com os recursos próprios. Então, eu entendo que foi um avanço importante. Claro, não adianta a gente imaginar que isso não resolve o problema. Não. Vamos dizer que não resolve o problema, mas ajuda e vamos falar muito. também, Nathalie, saúde é um problema que, assim, você sempre vai fazer, e é natural que as pessoas sempre exijam mais. Né? É impossível você pensar hoje em fechar algum equipamento de saúde e tal, por mais que você reabra outro. A gente está, em São Vicente, conseguimos convencer o governo do estado a fazer um AME mais na cidade. Foi uma luta, desde o primeiro dia de mandato, uma das principais tarefas que eu tenho tido. Assim, uma dificuldade para achar um local, a gente não tinha... Enfim, conseguimos encontrar um local agora, a gente deve inaugurar até o final do ano, talvez no início aí do ano que vem. O vice-governador esteve aqui ontem e falou sobre a importância desse AME para a cidade. Pois é, um equipamento custeado 100% pelo Estado. Veja que delícia para o gestor público ter um equipamento, como tem aqui em Santos, que é 100% custeado pelo governo do Estado. Você não se preocupar que vai ter conta no fim do mês para pagar, Poxa vida, e está aqui na sua cidade, atendendo bem o seu município e também aqueles que vêm de outras cidades. Então, eu entendo que teve um avanço sim no Ministério, um avanço importante e acho que essa nossa união, essa nossa junção de forças que acabou derivando nesse sucesso aí E vamos lembrar, no momento em que o país vive uma recessão, queda de receitas, então acredito que foi um avanço importante para a saúde da região. Fábio, o Caio bem colocou a questão do fechamento das maternidades e do fechamento do Hospital de Cubatão, que está tudo bem, previsto para setembro, mas é previsão, né? Então a gente espera realmente que reabra. De que maneira, e eu estou falando só de maternidade, de que maneira o fechamento dessas maternidades tem impactado no número de atendimentos aqui em Santos? Muito. Nós tivemos aí realmente essa notícia muito triste, o fechamento desse hospital, que é um hospital modelo de Cubatão, sempre prestou serviços muito importantes, não só para a população cubatense, mas de certa forma para a região no todo. Infelizmente, nós também tivemos aí um cenário muito ruim aí, talvez nos últimos anos, em Cubatão, até por
questões políticas, né? E volto a dizer, não quero entrar em questões políticas, mas é o fato quando você tem um prefeito, uma prefeita que é destituída 2 ou 3 vezes do cargo, você de fato tem algum nível de turbulência dentro do município. Instabilidade. Você tem uma instabilidade. Isso total. não é bom, ninguém fica feliz com uma situação como essa. Independente de cores partidárias. Então, isso aconteceu no município de Cubatão e o resultado está aí. Lamentavelmente, o prefeito Ademário agora inicia o mandato, a nossa secretária e minha colega Sandra, com dificuldades. Muitas dificuldades, né? Me parece mas tiveram que tomar essa decisão. Agora, essa decisão trouxe um impacto violento para a região do ponto de vista de saúde. Só na área de maternidade, a maternidade do Hospital de Cubatão, ela gerava 120 a 150 partos aproximadamente, em média, mês. Então, onde essas crianças estão nascendo? No Hospital dos Estivadores. No Hospital dos Estivadores e na maternidade Silvério Fontes, na Zona Noroeste. Mas, sobretudo, no Hospital dos Estivadores. São Vicente também, na maternidade onde fica o São José hoje, está fazendo 250 partos por mês. De São Vicente. Então, é fato. Então, praticamente redistribuiu. Nós repactuamos, a Secretaria de Cubatão esteve conosco, pediu a colaboração para os municípios. Evidentemente, somos uma região só e todos se prontificaram em colaborar, mas o fato hoje, o Estivadores já realizou mais de 1000 partos desde que abriu em fevereiro, já é um número bastante significativo. Nossa, e nasce criança na região, né? E nasce criança. Nasce criança. Abrimos dia 6 de fevereiro, né, e já realizamos, volto a dizer, mais de 1000 partos no Estivadores, é um número bastante significativo. Desses 1000, hoje, quantos são de Santos? Dá para a gente ter uma expectativa? 53% oscila, são de fora de Santos. Então esse é o número. Mais da metade de fora. Mais da metade é de fora e cerca de 25% do município de Cubatão. Então, 1/4 dos nascidos no Hospital dos Estivadores são de Cubatão. Ou seja, eu digo, foi bastante oportuno, algumas coisas são meio curiosas, né? A gente perdeu uma unidade em Cubatão, mas ao mesmo tempo praticamente ganhamos os Estivadores. Se não tivesse os Estivadores hoje, sinceramente teríamos uma dificuldade muito, mas muito grande realmente, do ponto de vista de maternidade, até sobretudo de partos. Algumas maternidades particulares, né, que também atendiam um pouco de demanda do SUS, deixaram de atender, né? Estão investindo em outras áreas, como a gente sabe, a área de oncologia, eles veem como a lógica mais lucrativo, vamos dizer assim. A lógica é importante. Por exemplo, o Guilherme Álvaro, que é um hospital estadual, ele presta o serviço de maternidade também. Mas até pela determinação do que preconiza o próprio SUS, a baixa complexidade é tarefa ordinária dos municípios. A média e alta complexidade, ordinariamente, é tarefa do Estado. Então, qual que é o cenário ideal? Nós deixarmos o Guilherme Álvaro para tratar média e alta complexidade, inclusive nos partos, aqueles partos que tivermos algum nível de complexidade maior, tentarmos reservar para que sejam realizados no Guilherme Álvaro, além de criarmos centros de referência em algumas especialidades médicas, como por exemplo na oncologia, que eu acho que é uma vocação natural para o Guilherme Álvaro, e termos as unidades municipais, como é o caso do Complexo Hospitalar dos Estivadores, para baixa complexidade. Aí tem até um dado importante, que eu acho bastante significativo compartilhar com seus telespectadores. Nós temos uma meta no Estivadores de realização de partos humanizados, ou seja, nós fazemos os partos que alguns técnicos não gostam desse termo, mas eu acho que é o mais fácil de a gente compreender, o parto normal. Porque dizem que o parto normal é aquele que é bem sucedido, tem algum sentido nisso, mas é aquele parto que não precisa de nenhuma outra intervenção, ou seja, cesárea ou, enfim, outro procedimento que seja. Então nós temos a meta de até 40%. E tivemos um dado muito feliz, 37% na média dos partos do Estivadores são cesárea. Ou seja, a gente tem mais de 40% de partos normais, que tem essa característica humanizada realizada no serviço público. É um número muito importante. Então a gente tem essa tarefa realmente de fazer com que o Estivadores atenda no sentido quantitativo, sim, claro, mas também no sentido qualitativo, tendo uma excelência na prestação do serviço. Então, mas esse é o cenário, um cenário difícil na área de maternidade que nós temos na Baixada no momento. Claro, torcemos, como você bem falou, e apoiamos no que nos for possível para que tenhamos uma retomada aí no município de Cubatão em setembro, com o hospital e, porventura, é claro, com a maternidade, para que a gente tenha um nível de maior tranquilidade para a região no todo. E nesta última semana de férias, uma boa dica para quem tem criança em casa ou para quem gosta de bicho é o Parque Ecológico Voturuá, em São Vicente. O espaço tem mais de 100 animais, entre aves, répteis e mamíferos. Fome de leão? Que nada!
Os leões querem mesmo é tomar banho de sol, assim como o hipopótamo. Tem também os animados macacos pregos, as coloridas araras e a criançada observa tudo bem de perto. Rebeca, o que você mais gostou aqui no parque? De olhar os macacos. Eu gostei de várias coisas. O que eu quero fazer mais é brincar. As crianças são o foco da programação de julho do Parque Ecológico Voturuá. São várias atividades para as férias escolares. A criançada vai encontrar brincadeiras de crianças, para elas poderem sair das redes sociais, dos telefones, dos tablets, né? Poder sair dos videogames e vir aqui brincar realmente ao vivo, com campeonato de amarelinha, pular corda, cabo de guerra, dança das cadeiras, jogo de argolas, tudo que a criança gosta. O parque conta ainda com 825 mil metros quadrados de área verde. Há opções de lazer para toda a família, como o Museu do Escravo e o Pesque Pague no Lago. Estou achando muito bem cuidado, o lugar bem limpo, né? Os animais estão bem expostos, dá para ver direitinho, bem de perto, né? E o lugar tem outras opções também, né? Não é só os animais, tem parque para eles brincarem, né? Tem opção para comer, tudo bem legal. O Parque Ecológico Voturuá funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos custam R$ 2,00, mas crianças com até 5 anos de idade e adultos com mais de 60 anos têm entrada gratuita. Atenção. É, de fato, um excelente passeio, não só para a criançada, mas para a família toda. Repetindo o endereço, o parque fica na rua Dona Anita Costa, sem número, na Vila Voturuá. E voltamos a falar sobre saúde com o secretário municipal de saúde de Santos, Fábio Ferraz, e com o deputado estadual, Caio França. Caio, você, junto com os outros deputados estaduais, receberam como missão tentar zerar uma fila que hoje é de 7 mil cirurgias eletivas. A gente tem como zerar esse número, Caio? Olha, a gente tem alguns exemplos positivos de grandes mutirões que são feitos em outros lugares. Então, a nossa tentativa será nesse sentido. A gente já conversou com o secretário, a gente tem uma reunião marcada para o início agora desse próximo mês com o secretário da VIUI para poder falar sobre esse tema e tentar zerar pelo menos as cirurgias eletivas que nós temos pré-agendadas e a gente não consegue fazer pela quantidade e pela falta de condição mesmo. É muito grande a quantidade de pessoas que estão aguardando uma cirurgia, então a gente espera que a gente consiga atender. Hoje muitas cirurgias acabam sendo feitas em São Paulo, por exemplo, Sim. pela complexidade e tal, então a gente acaba não conseguindo atender aqui. Por isso, os mutirões, eu entendo que são muito benéficos. Acho que todo mundo acompanhou aí muito bem, o prefeito de São Paulo fez uma opção de fazer o que ele chamou aí de corujão da saúde, né? Que ele fez uma parceria com clínicas privadas, Sim. na verdade, que no seu horário ocioso ele aproveitou para poder colocar a população que mais precisava. Eu entendo que é uma grande medida, até porque se a gente ficar pensando só em construir... Isso leva tempo, Isso leva tempo, enfim, e tem todo esse trâmite que o secretário Fábio já explicou. Então, eu acho que a gente pode ser um caminho que a gente pode aproveitar, assim como já são feitas, viu? Esse programa, embora muito bem divulgado pelo prefeito Dória, muitas outras cidades já faziam há muito tempo, talvez não com o mesmo, vamos dizer assim, mesma divulgação, com o mesmo marketing, assim, que ele consegue fazer, mas não deixa de ser positivo. Então acho que é uma experiência positiva que de repente o governo do estado pode, como a gente tem aí um número grande de pessoas aguardando essas cirurgias, pode ser um caminho para a gente. Aliás, eu acredito que as parcerias público-privadas, tanto no setor, em outros setores, como na saúde, podem funcionar muito bem, né, Fábio? Sem dúvida. Eu acho que esse é um movimento bastante importante, especificamente na questão das eletivas. Teve um movimento importante também do Ministério, agora aí no mês de junho foi anunciado uma liberação de um recurso que é pouco, estamos falando de cerca de 250 milhões de reais para o Brasil. Desse dinheiro, 57 milhões veio para o estado de São Paulo e para a nossa região 2,1 milhões, ou seja, nós temos 2,1 milhões para pactuar internamente na nossa região
para fazer única e exclusivamente procedimentos cirúrgicos chamados eletivos. Que não são de urgência, para quem está em casa entender. Exatamente. Então, nós estamos pactuando isso, temos esse semestre para fazer. Qual que é a regra do Ministério? Faça, eu te dou o dinheiro, mas tem que acontecer nesse semestre. Então, a gente está pactuando isso. Evidente que vai ter uma concentração desses procedimentos aqui no município de Santos, até pela parceria com a Santa Casa. Aqui nós teremos aí essa disponibilidade junto à Santa Casa. Nossa intenção inicial é dar uma olhadinha específica nos procedimentos vasculares, cirurgias vasculares. Nós temos um problema grande na região, esse é um fato, e Santos não foge a essa regra. Então a gente quer pegar esse dinheiro e investir nessa área. E fazer essas parcerias é um movimento importante. Aqui em Santos nós iniciamos um programa no mês de março, finalzinho do mês de março, chamado Meta 30. O Meta 30, de forma bem objetiva, qual que é a ideia? Que a gente faça com que todos os pedidos de exames sejam realizados no prazo de 30 dias. Tem conseguido, secretário? Sim, nós já temos um resultado muito exitoso numa dessas áreas, fazendo justamente isso, parceria. Eletrocardiograma e teste ergométrico. Nós tínhamos uma demanda de mais de 2.000 procedimentos. Fizemos uma parceria com a Beneficência Portuguesa e realizamos esses procedimentos remunerando pela tabela SUS. Isso foi uma parceria importante e zeramos essa fila. No prazo de 3, 4 meses, nós conseguimos fazer esses procedimentos utilizando justamente essa lógica que o Caio vinha comentando. Os equipamentos já estavam lá, numa tabela de horários pré-definidos, em que teríamos condições de aproveitar melhor esse horário, utilizamos esses equipamentos. Agora acabamos uma outra licitação importante, também com preço bom para a gente poder fazer os procedimentos na área de endoscopia. Então nós temos também uma demanda importante, retraída, são quase 2.000 procedimentos, 1.700 procedimentos, endoscopia em Santos, e agora a gente vai começar a chamar esses nossos pacientes para, assim como a gente fez no eletrocardiograma, também zerar essa demanda. E na área de oftalmologia, estamos aí, essa licitação está sendo finalizada, são 2 lotes, para exames e alguns procedimentos. Esperamos também, e a gente vai ter esse resultado final aí nos próximos dias, para chamarmos também empresas estabelecidas na nossa cidade que possam colaborar com o poder público, remunerando em valores próximos ao valor da tabela SUS. Ou seja, trazer a iniciativa privada, trazer o terceiro setor para colaborar com a iniciativa pública, sim, gerando esses procedimentos. Porque, veja, nessa área de exames, às vezes você tem, vou dar o exemplo da oftalmo, foi esse o último exemplo. Aqui em Santos, a gente tem uma demanda importante na área pública, mas nós temos clínicas muito importantes, bem estabelecidas na cidade. Sim, então a gente precisa fazer a ponte, exatamente, referências. A gente precisa fazer a ponte de uma forma que seja minimamente atratível para o empresário, que eu acho que também isso é regra do jogo, isso é válido, e que seja possível para o poder público poder remunerar esses procedimentos. Essa ponte é possível a gente fazer, a gente tem feito, e aí realmente esperamos que a gente consiga fazer com que, após zerar a demanda, volto para o nome do programa, a gente tenha de forma consistente um prazo de 30 dias em cima dos procedimentos, da solicitação dos procedimentos, para que a gente possa ter maior regularidade na área da saúde. A gente acredita que esse programa vai ser bastante exitoso aí e já está em alguns resultados já constituídos, como a gente pôde falar. Nossa, que boa notícia para quem está nos assistindo e depende do Sistema Único de Saúde. Aliás, em virtude da crise, muita gente deixou de usar o plano de saúde e migrou para o SUS num momento talvez que o sistema não estivesse preparado para receber tanta gente, né, Caio? Infelizmente, ninguém tem como fazer essa previsão, né? As pessoas... As empresas estão demitindo, então isso acaba fazendo um efeito cascata. Lembrando que também, às vezes tem muitos planos que praticamente não cobrem nada e acaba sempre ficando no SUS também. Então, esse é um momento que exige mais do gestor público, né? Quando as pessoas estão... Acho que talvez o desemprego... É a maior doença social, né? É uma doença social gigantesca que a gente tem hoje. E isso acaba levando as pessoas a, claro... necessitarem mais dos serviços públicos e aí a saúde e a educação acabam sobrecarregando. Mas então é o momento de unir forças, né? Porque fazer gestão, não que seja fácil, mas em vacas gordas, como a gente sempre fala, é fácil. É menos difícil, vamos dizer assim, né? Menos difícil. Agora, nesse período que a gente está vivendo, de fato é bem complicado. Por isso essa notícia do Ministério é uma grande notícia para a região inteira. A gente tem uma pergunta, pode pôr no ponto, por favor? É a Eli Oliveira, de São Vicente. O que impede São Vicente de ter uma estrutura parecida com a de Santos na área da saúde?
Olha, Eli, como a gente falou aqui, assim, tem equipamentos que são históricos já construídos na cidade. Como é que você consegue construir hoje um equipamento como a Santa Casa, no momento que a gente está vivendo? A gente tem lá, por exemplo, o São José, que é uma Santa Casa de Misericórdia também de São Vicente, só que, infelizmente, ao longo dos anos, não também por culpa dessa gestão, mas o São José tem uma dívida gigantesca com alguns prestadores de serviço, o que impossibilita ele de celebrar convênios com o Estado ou com o município. Então, por exemplo, São José, que tem uma retaguarda hospitalar até bem razoável, e a gente tem algumas parcerias com eles, como a maternidade que está lá, né, infelizmente não pode celebrar convênio. Inclusive, a primeira ideia do AMI, quando a gente foi falar do AMI, era para ser feita no São José. Mas, infelizmente, o governo do estado não permite quando você tem algum tipo de dívida. Outro que a gente estava falando, o Hospital Guilherme Álvaro, que está estabelecido em Santos, mas é um hospital da região inteira. Né? Até porque o custeio dele é 100% do estado. Por isso, foi uma opção lá atrás, até porque Santos acaba, é a principal cidade da Baixada em relação a números, até mesmo em relação à localização, acabou entrando. Agora, claro, nós vamos estar sempre lutando por mais. A gente tem a ideia de poder colocar, né, eu falei aqui do AMI já, tem um sonho da cidade de poder construir um equipamento hospitalar na área continental, por exemplo, que já tem tamanho para isso. Agora, a gente também não adianta ficar aqui criando expectativa, criando ilusões para as pessoas, sendo que nós não vamos conseguir colocar em prática. Eu entendo que nesse momento, antes da gente pensar em ter uma retaguarda hospitalar gigantesca, a gente precisa colocar para funcionar o que a gente tem hoje. Exatamente. E o que é que a gente tem hoje? Eu falei aqui, o hospital do Maitá, o pronto-socorro da Náutica que está fechado, entre outras coisas que a gente pode ampliar na cidade. Agora está vindo o AMI, de repente, no espaço que já existe, porque na cidade tem um centro médico de especialidades, que ele vai acabar interagindo um pouco com o AMI. De repente você consegue dar uma balanceada e montar um novo equipamento lá. Então não adianta você sonhar com um grande hospital se você não está conseguindo colocar nem em ordem o que você tem hoje. Sim. Então eu entendo que hoje a prioridade da cidade é poder abrir bem e funcionar na plenitude aquilo que a gente tem na cidade já hoje previsto. Então, é um sonho nosso de poder ampliar os hospitais, não só em São Vicente, mas em outros lugares também, mas aqui primeiro é a lição de casa. Colocar em ordem, Colocar em ordem e abrir as portas, que eu acho que se todas as cidades conseguirem colocar em ordem e abrir as portas, a gente vai ter um atendimento extremamente equilibrado em todas as cidades. Sim, sim. E aí sim tem justificativa para você solicitar mais para o Ministério, para a Secretaria de Estado, enfim. Então é um desafio nosso, mas eu entendo que a sua preocupação e pode ter certeza que nós vamos trabalhando muito para poder melhorar os serviços hoje prestados na cidade de São Vicente e na região como um todo. E ainda falando de São Vicente, eu não posso deixar de abordar essa questão, aproveitar a tua presença aqui, e falar da nova ação de vândalos na UBS do Catiapuã. É a segunda vez, né? É lamentável, porque a própria Eli está aqui pedindo uma saúde melhor e o que funciona ainda é alvo dos criminosos. A gente precisa deixar aqui muito claro que o poder público ele tem que fazer a sua parte. Nós pagamos o salário de todos os políticos, né? Só que a população tem que entender que muitas vezes é a gente da comunidade que destrói aquilo que você tem. Isso é quase que incompreensível, né, Nathalie? É difícil de até justificar. Teve procedimento, equipamentos que foram roubados que nem utilidade tem futuramente, nem para vender. E os atendimentos que estavam agendados vão ter que ser reagendados. Não tem compreensão isso, né? Isso não é uma exclusividade das unidades do Catiapuã, não. Nós tivemos recentemente, lamentavelmente, também algumas unidades nossas vandalizadas, na área da saúde, unidade do Bom Retiro. Também na área da educação, nós tivemos, infelizmente, escolas que também foram vitimizadas por vândalos. Assim, realmente é difícil, como faço minhas palavras aqui do Caio, compreender, né? Porque é um serviço público que ele é destinado para essencial para aquela determinada comunidade. A gente às vezes percebe que uma ação totalmente realmente difícil de compreensão, as pessoas acabam dificultando o atendimento que os próprios entes próximos a ela, familiares, amigos, quando não a própria pessoa, vão utilizar muito em breve. Então, a gente insiste sempre quando esse tema, vamos ter um pouquinho de consciência, né? Eu acho que vandalizar não tem que ser vandalizado nada, mas principalmente equipamentos de característica pública, porque com tanta dificuldade de se manter. Agora, claro, já estamos pensando em algumas ações
de monitoramento nas UBS, só que, claro, é mais um gasto que você tem. É mais um gasto e um gasto que poderia estar sendo investido em outra coisa, numa ampliação, de repente, do atendimento de saúde, né? Se houvesse a consciência da própria comunidade. Voltando um pouquinho à questão do Ministério, quando vocês estiveram lá, vocês receberam a informação de que aqui na nossa região sobrariam vagas. O que não é verdade, o que na prática a gente sabe que falta. Na verdade, o que a gente tem aqui é um problema de subnotificação. Tem como resolver isso, Fábio? Tem como resolver isso, Caio? Não, tem sim. Nós percebemos esse problema. Na verdade, tem uma característica que é um pouco burocrática, mas nós enviamos os dados para o Estado, todos os municípios, e o Estado totaliza essa informação e envia para a União. E há um problema, de fato, caracterizado no Estado todo nesse sentido. O que não quer dizer que os municípios também não possam aprimorar a sua informação. Nós precisamos melhorar, sim, o nosso dever de casa. Aqui em Santos, especificamente, nós temos também com outro programa que foi iniciado recentemente, na atual gestão na saúde, que é o Integra Saúde. De forma bem básica, a gente vai informatizar, já estamos informatizando a saúde inteira de Santos, gerando ações concretas, como, por exemplo, prontuário único eletrônico. Então, a pessoa vai ter a condição de ter o seu prontuário único médico estabelecido de forma virtual em todas as unidades. Quer dizer o quê? Ele vai numa unidade? Vai numa unidade, no dia seguinte, exatamente, ele vai em outra. Então, é um sistema bastante avançado. Hoje ele já está rodando em 22 das 32 policlínicas da cidade. Estamos aí implementando. Quase 100%. Na UPA da Zona Leste, no HPP, e agora vamos avançar aí para o Hospital da Zona Noroeste, enfim. Até o final do ano, a gente terá 100% da integração da saúde constituída na cidade. Isso é bastante importante. E a gente gera com isso também melhores condições de faturamento, porque a gente consegue fazer com que os controles dos procedimentos realizados sejam inseridos no sistema em real time, e aí sim fazendo com que a gente tenha um índice de perda sobre esses procedimentos, sobre a informação desses procedimentos muito pequeno. Então, eu creio que todos nós precisamos sim aprimorar um pouquinho mais ainda as nossas metodologias para não ter situações como essa que a gente viu lá no Ministério. E chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta terça-feira. Agora vamos falar de esporte. O Santos apresentou um novo reforço. O volante Matheus Jesus, que foi emprestado pelo Estoril de Portugal até dezembro do ano que vem. Matheus Jesus é o 8º reforço do Santos na temporada e vai usar a camisa 22. Eu estou me sentindo bem. Os profissionais da área falaram que eu estava bem, então se ele precisar de mim, estou à disposição. O atleta de 20 anos chega para ocupar a vaga deixada por Thiago Maia no elenco, vendido para o Lille da França. Porém, quando o assunto é ser titular... Eu acho que eu não vim para substituir, né? Eu acho que eu vim para compor o elenco, ajudar o elenco. Tem jogadores aqui também que tem total potencial para ocupar a vaga e eu vou ser mais um para brigar, para tentar ser titular na temporada. Matheus Jesus foi revelado nas categorias de base do Flamengo, mas ganhou destaque na Ponte Preta, onde defendeu a equipe por uma temporada. No começo desse mês, ele foi vendido para o clube Estoril de Portugal, mas o atleta nem chegou a viajar para a Europa. Jogador e direção acharam melhor ficar por mais uma temporada no Brasil. E apesar do interesse do São Paulo, o Santos foi o destino escolhido até dezembro do ano que vem. Opção minha mesmo, optar por vir para cá, pelo clima aqui parecer ser melhor, do clube. Isso foi uma escolha mais que minha mesmo. E o Santos deu as condições certas, em tempo rápido, e eu aceitei. Do ponto de vista de tabela, ele ter escolhido o Santos é uma grande vantagem. E voltamos com o nosso tema central. Nesta terça-feira estamos discutindo a saúde em Santos e na região. Comigo, o secretário municipal de saúde de Santos, Fábio Ferraz, e o deputado estadual, Caio França. Eu estou olhando aqui no relógio, a gente tem pouco mais de 6 minutos e eu vou priorizar a participação do telespectador. Pode pôr na tela. É o Rubens Ferreira, de São Vicente. A imprensa noticiou que São Vicente terá um AME. Deputado, você sabe onde será e para quando está programada a inauguração? Olha, Rubens, eu vou falar aqui, já é o terceiro local que a gente pensa no AME, já foi em tantos locais, mas agora eu creio que a gente chegou numa definição, será na Presidente Wilson, na principal avenida da cidade, então uma avenida
muito centralizada, onde passam todos os meios de transporte, de fácil acesso, próximo ao VLT. Então, bem na esquina, uma esquina de quem está vindo do centro para a praia, uma quadra antes do Pão de Açúcar, para ficar bem localizado para todo mundo poder compreender. Um prédio de 4 andares, então... Onde era a Justiça do Trabalho ali? Não, só que é do outro lado. Eu falei, só que é do lado de quem está descendo, de quem está vindo para a praia. Da praia, sentido praia. Sentido praia. Então, ali foi o local definido pela Secretaria de Estado, a gente apresentou diversas possibilidades, desde UPA da Náutica, que poderia ser reformada, CREI, Hospital São José, a Secretaria de Saúde entendeu que ali é o melhor local, a gente também respeitosamente entendeu a decisão, eu também entendo que é um local muito bem, assim, de fácil acesso, que é o principal. Extremamente bem localizado. O governo do estado, inclusive, faz muita propaganda e com razão disso. É um dos serviços que dão certo. Que mais dá certo, junto com o Poupa Tempo, são os serviços melhores avaliados do estado de São Paulo. Então, para a cidade é um grande avanço. E o AMI de São Vicente, ele vai ser um AMI diferente daqui das demais cidades da região. Vai ser o único AMI+, que é um AMI com referência cirúrgica também para cirurgias dia, que eles chamam, né? Que você faz num dia e já pode voltar para casa no dia seguinte. São cirurgias menos complexas, mas que vai ser o único AMI na Baixada que vai ter essa característica. Portanto, um grande avanço. Então, a Presidente Wilson, nesse local que eu falei, o AMI de São Vicente, e a previsão é para que a gente possa fazer tudo até o final desse ano. Vamos ver se a gente não... acho que entre o final do ano e o início do ano que vem, que eu diria que talvez o aniversário da cidade, que tem uma data marcante para a gente, mas não vai fugir disso. Dezembro, janeiro do ano que vem, no máximo. Bom também para Santos, né, Fábio? Não, excelente notícia, realmente o Caio foi muito feliz, o AMI é um serviço de excelência. Hoje nós temos o AMI aqui em Santos, o AMI em Praia Grande, são 2 equipamentos importantes, são parcerias inclusive com entidades do terceiro setor na administração, que são organizações sociais que fazem essa gestão. Creio que o Estado adote esse mesmo modelo no AMI+, em São Vicente, para que a gente tenha uma gestão também importante. E olha, é uma excelente notícia, eu creio que o governo do estado faz aí uma ação muito importante para a saúde de toda a nossa região. Eu sempre digo, quando a gente tem algum investimento na região, todos nós, moradores da Baixada Santista, temos que comemorar, porque tudo aqui, aquela boa e velha história, a Baixada é uma só, na verdade, né? Então todo o investimento que é realizado na Baixada acaba tendo ressonância, reflexo em todas as cidades. Então, tá de parabéns aí São Vicente, e eu acho que a Baixada vai ganhar bastante com esse novo equipamento. O nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer, Fábio, mais uma vez a tua participação, com informações bastante importantes para os moradores de Santos. Informações exclusivas, dados, explicando, porque eu acho que é isso. Quando a gente leva informação, a gente consegue agregar para a sociedade onde a gente vive. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre uma satisfação enorme estar aqui, sempre à disposição. Um abraço, Caio, e estamos sempre à disposição. Caio, muito obrigado pela tua participação, parabéns pela sua trajetória política. Obrigado. Você, a gente estava falando nos bastidores, deve ser certamente um dos mais novos do país, né? Dentro da Assembleia, que você continue a tua caminhada representando São Vicente, que é a tua terra natal, mas também todas as cidades da região. Com Parabéns certeza. E seja sempre muito bem-vindo ao Bom Dia Baixada. Obrigado pelo convite, Nathalie. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com o Fábio também, que é um craque aí no assunto de saúde, sempre uma referência e nos dá ainda mais subsídio aí. Um abraço a todos e um ótimo dia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã vamos receber o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma, e o empresário e diretor financeiro da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, João Vilela. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.